Nem nada sobre o que vocês querem ouvir falar hoje. Eu tenho que perguntar de onde veio Deus. Existe resposta para isso? Como é que é? Da onde veio Deus? Onde vem Deus? Da onde veio Deus? De onde veio? De onde Veio. Deus ele é? Então Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é o que é, né? Eu vou inverter a pergunta e fazer a pergunta para você: quem é Deus? Não, esse é o que é. Quem é? O que é e quem é tem muita diferença. E aqui pega, para responder isso aqui pega. Deus é perfeição absoluta e relativa. E aqui eu dei um nó na cabeça de vocês na linha da lógica. Se absoluta, como é que pode ser relativa? Deus não pode ter outro Deus. Mas os seus filhos, a sua criatura, pode chegar próximo à sua evolução. Perfeição. Próximo, mas não igual a ele. Então, Deus é perfeição absoluta e relativa. Por que relativa? Por que perfeição? E aqui nós vamos beber nas explicações daquele cara ali, ó. Para mim, tem muitos filósofos, cientistas, isso, aquilo mais, todos, mas para mim não tem outro referencial que mais me transmite segurança do que aquele cidadão. Não sou estudioso, não tenho aqui formação PhD em religião, em filosofia, não tenho nada disso. Apenas observo que a humanidade está no seu segundo estágio. Quando falamos de humanidade, vem de homo, homem vem de humo e humo é terra. E Jesus pensou na raça humana quando disse: meu pai não quer aniquilar a raça humana, mas por via da mediunidade, ou quando o doutor Sigmund Freud vai falar do psiquismo, e ele vai falar que o psiquismo é atemporal, é Sigmund Freud que vai embasar todo o movimento espírita e de tratamento dos doentes. É Sigmund Freud e o seu movimento com Carl Jung ou Melanie Klein e tantos outros que retira do confessionário, que classificam as relações doentes, rotulam como sendo intervenção de Satanás e, impondo medo, passa a dominar grandes quantidades de pessoas pelo medo e coloca Deus como sendo um ser punitivo.
E Deus não é punitivo, Deus é de extrema bondade e justiça. É pela misericórdia de Deus que surge as primeiras comunicações extrafísicas, descrevendo por via mediúnica as sociedades extrafísicas, por lei natural e assimilação ou semelhança, criou-se as paisagens dos céus e as paisagens infernais descritas por Dante e tantos outros. Desde Jeremias, Neemias, Isaías, Ezequiel, Samuel, Moisés, todos esses irmãos com capacidade de deixar-se influenciar por outros psiquismos ou por mentes intrusas que os senhores conheceram as instruções da condução dos povos e o nascimento das religiões. Quando estávamos em plena atividade de informação de que chegaria para o homem primitivo um grande educador, os dominadores da geopolítica começaram a temer perder os seus postos de mandos e comandos. À margem do Mar Morto, Herodes o Grande percebe que chegou a época da humanidade deixar o seu estado primitivo e assumir um outro estágio de expiação e de provas. Tenta impedir o caminho da humanidade na linha evolutiva. E é do Palácio de Massada que sai a ordem para que todas as crianças abaixo de 3 anos sejam decapitadas. Os mandatários políticos se organizam para impor o avanço ou para interromper o avanço da evolução humana. Por ordem simples e humilde, caminha a família que tem a responsabilidade de proteger o governador da terra. Este ser que leva-nos a partir daquele momento a responsabilidade de levar até Deus os seus filhos imperfeitos à perfeição relativa. Jesus anuncia o fechamento do livro judaico
ao completar 30 anos, no dia do seu aniversário, vai à sinagoga de Nazaré, abre o livro de Isaías e faz o anúncio de que aquele livro encerraria naquele dia. A partir dali, a humanidade deixara o estado primitivo e assumiria outra condição de mundo de expiação e prova. Toda prova leva-nos a inúmeros abalos, a criação de inúmeras patologias, e ele se outorga como médico desse grande hospital, com todos os pacientes que compõem a humanidade inteira. Diante de alguns pescadores, outros incultos, não escreve nada, mas pronuncia as linhas básicas da evolução da espécie humana. Desde as tribos aos comandantes dos palácios, aos generais de mando e comando dos exércitos, aos detentores de grandes fortunas, aos mandatários de poder, chegando aos Césares, a ordem de que o mundo precisa encaixar-se numa nova modalidade de conduta, e a conduta estabelecida por esse mestre chama-se amor. Determina Jesus que o homem, para o seu crescimento, deveria substituir o entendimento das 10 leis que nos coordena a vida. Faz uso do verbo futuro: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. Está contido aqui todas as ciências, todas as profecias, no verbo amar. Estabelece Jesus que a lei do aperfeiçoamento só pode ser exercida e aplicada pela lei da caridade. Quando exercemos a caridade na evolução e na ajuda do irmão caído, não é a outros que fazemos. Em sua contabilidade fiel, determina Jesus a cada um segundo as suas obras. Quando Francisco de Assis pronuncia o seu grande poema, ele solicita a Jesus: onde houver trevas, que eu leve a luz.
Onde houver faminto, que eu dou pão. Onde houver discórdia, eu leve a paz. Francisco entende. É na relação de doação mútua, é em sua dedicação aos pobres ou aos sofredores, que ele descobre quanto Deus é grande, porque melhor se sente. Chegamos à época do iluminismo. As grandes glebas de terra do novo mundo é ampliado para a vida da sociedade planetária. O empecilho dos grandes oceanos seria vencido pelas caravelas colocada em curso nas correntes marítimas, impulsionada pelo vento, descobre-se as Américas, aproxima-se os homens pelos interesses do comércio, a ciência surge, completando a frase de Jesus: tempo virá em que será completado a minha mensagem, porque o que tenho para falar, os senhores não são evoluídos o suficiente para entender. No período iluminista, a base da expansão científica, cria-se os núcleos investigativos e os homens desenvolvem a razão. É com seus olhares focados nas lentes ampliadas dos laboratórios, no mundo investigativo do microcosmo, chegando ao átomo, às partículas e ao mundo etéreo da matéria. Debruçado de aparelhos potentes, direcionado ao macrocosmo, que a ciência trabalha para demonstrar a grandeza de Deus. Na união que se faz nos sistemas de galáxias, na constituição das estrelas, relembramos Francisco: é morrendo que se vive, e o homem de raciocínio curto, quando observa a estrela brilhante dos seus olhos. Mas para os que ampliaram a razão e os seus olhos investigativos, a luz que chega aos meus olhos limitados dos 5 sentidos, verifica que na origem a morte já se fez campo de transformação. O que chega para vocês ou para nós é apenas a existência da vibração da vida que no seu núcleo já foi transformado. E a ciência
desenvolvida no olhar racional desse grande espírito, Senhor Albert Einstein, que investiga o espaço e o tempo quando calcula a curvatura da luz, a relatividade do tempo. Quando o Senhor Sigmund Freud fala-nos da temporalidade do psiquismo, quando o Senhor Carl Jung fala-nos da movimentação psíquica capaz de produzir-nos as aglomerações celestiais que chamamos de céu, ou as mesmas aglomerações que chamamos de inferno, pelos trabalhos exercidos e a matéria produzida pelas mentes coletivas. E assim encontramos Deus em expansão. Estamos longe de entender de onde veio, para onde vai, qual sua origem e qual a determinação. Os homens alvoraram-se na criação de sua semelhança e criaram um Deus punitivo. Chega Friedrich Nietzsche, pelo seu espírito investigativo e racional, transforma o seu conteúdo de estudos e de análise e mata Deus. E o Deus que Friedrich Nietzsche matou foi o Deus que os homens criaram. Mas o Deus que criou os homens, Nietzsche nenhum matará. Queridos irmãos, que se distanciam da ciência ou das religiões, os seus olhares são míopes, pequenos, e de visão deturpada da verdade. O homem, para entender Deus, deverá observar a movimentação racional da ciência e o nascedouro no grande laboratório da fantasia, do pensamento, que as religiões nos doam em grande quantidade e fartura. Espero desta forma ter contribuído de forma insignificante à compreensão dos senhores de onde veio Deus, porque o senhor Einstein falou-nos que o tempo é relativo, falou-nos da sua inexistência, e hoje a mecânica quântica, com suas ferramentas, auxiliada por mentes abertas no campo da racionalidade, doa-nos a ampliação não mais dos universos, mas dos multiversos. E aqui encontramos respaldo para a ciência descrita por esses grandes cientistas que ampliam Deus em sua bondade e justiça em cada movimento que se aplica.
Obrigado.